dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo diferencial e integral. Ainda não tem o integral, né? Mas por enquanto o diferencial. Na aula de hoje nós vamos tentar reunir todas as informações que nós coletamos até agora, de primeira derivada, segunda derivada, comportamento de crescimento, decrescimento, concavidade, enfim. Reunir todas essas informações para que a gente consiga construir um método para esboçar gráficos de funções que não sejam só retas ou parábolas, que é o que a gente sabe fazer até agora, tá bom? Então, antes de fazer um exemplo, a gente vai tentar sintetizar, eu vou tentar sintetizar para vocês os principais passos que vocês vão ter que tomar para esboçar o gráfico de uma função. Então, não precisa ser necessariamente nessa ordem que eu vou colocar, mas é uma ordem que eu gosto, que eu acho razoável de seguir. Tá? Então, se a gente tiver uma função f, e ela for uma função derivável, né, com segunda derivada, enfim, essas funções que a gente está trabalhando, que nós estamos trabalhando, todas satisfazem essas condições mínimas, tá? Então, se eu tiver uma função real, né, uma função aqui definida no intervalo da reta, por exemplo, então a gente vai esboçar aqui, na verdade, escrever um roteiro para o esboço do gráfico de f. Para o esboço do gráfico dessa função f misteriosa aí por enquanto, tá? E como é que esse roteiro vai seguir? Então, o primeiro passo razoável é você saber exatamente qual é o domínio da função, tá bom? Então, a primeira coisa é identificar o domínio de f, tá? Que vai ser basicamente olhar para a expressão da função e ver aonde aquela expressão está bem definida, tá bom? Se o domínio for todo o conjunto dos números reais, esse próximo passo aqui não vai ser necessário. Mas caso não seja, então o segundo passo aqui, que pode ou não ser necessário, caso exista um elemento A, um número real A em R, que não está no domínio de F, mas está na extremidade desse domínio, né? Está perto o suficiente, mas está na extremidade. Por exemplo, se o domínio for um intervalo aberto, eu quero saber o que acontece quando x tende a um dos extremos, né? Ao A, por exemplo. O domínio de f, mas está na, digamos, extremidade, vamos colocar assim, extremidade do domínio. Então, você vai calcular esse limite aqui, ó, quando x tende a A. Ou pela direita ou pela esquerda, tá? Vou colocar assim, ó, ou o limite quando ele tende a pela direita ou pela esquerda, que vai depender, ou dos dois lados, né? Se for 1 sobre x, você vai calcular os dois limites, enfim, de f de x, tá? Buscando para identificar possíveis assíntotas verticais. Tá bom? Então, você vai fazer esse passo aqui para identificar possíveis assíntotas verticais, né? Então, quando, por exemplo, a função 1 sobre x, quando x tende a pela direita, o 1 sobre x vai para mais infinito. E quando x tende a pela esquerda, a função vai para menos infinito. Então, o eixo y é uma assíntota vertical pelo que nós já vimos, tá bom? Então, esse vai ser um passo que vai ser necessário caso você tenha pontos que não estão no domínio da função, mas que estão na extremidade do domínio, né? Que sejam próximos o suficiente, tecnicamente falando, seria um ponto de acumulação do domínio. Não é bem parte do domínio, mas é um ponto de acumulação do domínio, tá? Então esses passos são importantes. Aí o terceiro passo, você vai procurar os pontos críticos da função. Para quê? Procurar os pontos críticos para identificar intervalos de crescimento e de decrescimento, tá?
e identificar intervalos de crescimento e decrescimento. Aqui você vai usar, nesse ponto aqui, você vai resolver a equação f' de x igual a zero, se a função for derivável em todo o domínio dela, ou procurar pontos onde a derivada não existe, né, são os pontos críticos, e reconhecer esses pontos. Lembra que, em geral, nos exemplos que nós vimos, esses pontos críticos subdividem o intervalo domínio em subintervalos, e você vai estudar o que acontece em cada subintervalo. Aí aqui você vai aplicar o que nós chamamos lá do teste, o teste CD, né? Que era o teste para saber quanto que a função é crescente, quanto que a função é decrescente, é saber quanto que a derivada é maior que zero e em quais intervalos ela é menor que zero, tá? E aí, após esse teste CD, de crescimento e decrescimento, você vai conseguir identificar, dentre esses pontos críticos, quais são máximos ou mínimos locais, tá? Então você pode usar aqui o teste da primeira derivada, ou da segunda, se quiser. Use o teste da primeira derivada para identificar máximos e mínimos locais, né? Prováveis, né? Máximos e mínimos locais. Pode ser que não tenha, mas você pode tentar usar o teste da primeira derivada usando o que você já fez aqui em cima, vendo como é que transita, né? De crescimento para decrescimento é máximo local, de decrescimento para crescimento é mínimo local, tá? E aí, o quinto passo, você vai usar a segunda derivada. Use a segunda derivada. Use a segunda derivada para identificar intervalos de concavidade, né? Ou seja, saber em quais intervalos você tem concavidade para cima e em quais intervalos você tem concavidade para baixo. Então, identificar intervalos de concavidade. E aí, a partir dessa identificação de intervalo de concavidade, lembra que a gente pode observar quando que a segunda derivada é zero, que esses são os candidatos a pontos de inflexão, né? E aí você estuda nessa subdivisão dos intervalos como que a concavidade se comporta. E aí, sabendo identificar os intervalos de concavidade, você vai ser capaz de verificar se existem ou não pontos de inflexão. Tá? Identificar, então, o intervalo de concavidade e pontos possíveis, né? Pode ser que não tenha pontos de inflexão. Tá bom? Então, essas seriam as principais informações que você precisa. Ah, tá. E aí, por fim, depois que você fizer isso tudo, se o domínio da função for, por exemplo, toda a reta real, a gente gostaria de saber o que acontece quando o x vai para mais infinito, né? Se existe uma assíntota horizontal ou não, tá? Então, estude esses limites aqui, ó, caso eles estejam bem definidos, né? Bem definidos no sentido de um intervalo domínio da função ser ilimitado superiormente, por exemplo, e inferiormente. Tá, então você vai estudar esses limites aqui, desde que seja possível fazer isso, né? Por exemplo, aqui para estudar esse limite, a função o intervalo dela tem que ser ilimitado superiormente e aqui tem que ser ilimitado inferiormente, em busca de assíntotas horizontais. Pode ser que não tenha, tá? Pode ser que não tenha, e aí, por exemplo, você pode calcular esse limite e dar mais infinito. Então, você sabe que quando o x vai para mais infinito, aquilo cresce indeterminadamente, ou pode ir para menos infinito, então cresce indefinidamente. Enfim, cada função vai dizer o que acontece, tá? E aí, essas são as principais coisas que você pode fazer. E aí, algumas informações adicionais, que dependendo da função pode ser útil, é você se perguntar disso aqui, ó. Então, informações adicionais, dependendo da função. Informações adicionais. Uma delas é a simetria. Tá?
função, por exemplo, ela pode ser par ou ímpar. Então, por exemplo, se ela for par, ou seja, uma função que satisfaz isso daqui, ó, f de x igual a f de menos x, você vai ter uma simetria em relação ao eixo y. Nós já vimos isso, né? Se ela for ímpar, ou seja, f de menos x é igual a menos f de x, você vai ter uma simetria em relação à origem, tá? A origem vai ser um espelho para o gráfico dessa função, tá bom? E uma outra informação que pode ser útil às vezes é a periodicidade. A função pode ser periódica. Isso vai acontecer principalmente quando você tiver uma função definida em termos de funções trigonométricas, né? Já que o seno e o cosseno tem período 2π, enfim. Você pode ter períodos diferentes também, dependendo da função que aparece. Tá? Então, isso daqui, a periodicidade é quando a função f de x mais um certo número p fixado é igual a f de x, né, para todo x no domínio. Então, esse p aqui é chamado de período. E aí, o que acontece? Quando você tem uma função periódica, de período p, se você, por exemplo, de 0 até 2π, se a função for periódica de termo 2π, né, de um número de período 2π, você sabe que o comportamento, tipo a do cosseno ou seno, de 0 até 2π, é o mesmo de 2π até 4π, depois de 4π até 6π, enfim. Né? Então, se você consegue esboçar o gráfico num intervalo de tamanho p, em que pegue todos os valores possíveis, a partir daquele intervalo é só continuar fazendo o mesmo desenho e você vai ter algo periódico. Tá? Então, essas são algumas informações adicionais que, dependendo da função, isso aqui pode ajudar. Tá? Não é toda função que vai ter simetria desse tipo, ou periodicidade, mas dependendo da função, isso pode ser útil na hora de desenhar o gráfico, na hora de melhorar o esboço do gráfico, tá bom? Então, a gente vai tentar seguir esse roteiro, tá? E aí agora a gente vai tentar fazer vários exemplos. A aula de hoje é boa porque a gente vai tentar reunir todas as informações que nós coletamos a fim de esboçar o gráfico agora de funções das mais variadas possíveis. Tá ótimo? Então vamos fazer isso. Então o primeiro exemplo de hoje, da aula de hoje, vamos esboce o gráfico de f de x igual a x à quarta menos 4x ao cubo. Isso aqui foi até uma função que nós já estudamos. Talvez a gente pode até aproveitar algumas contas que a gente já fez. Não, a gente pode fazer tudo de novo, né? Mas a gente já fez algumas contas que nós vamos fazer aqui agora, já foi feito em algumas aulas anteriores. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar deixar esse quadro aqui reservado para nós irmos construindo o gráfico aos poucos, tá? Então, eu vou colocar aqui um eixo bem grande, tentar fazer o mais claro possível. Não vou colocar valores aqui ainda não, porque a gente não sabe como é que essa coisa vai se comportar. Tá bom? A primeira coisa que a gente observa é que o domínio dessa função, então se a gente fosse começar pelo nosso roteiro, o domínio de f é todo o conjunto dos números reais, certo? Eu não tenho nenhuma restrição na lei de formação dessa função, tá? Então é todo o domínio é todo o conjunto dos números reais. Tá bom? Então, o passo 2 já não é necessário mais, né? Porque o passo 2 seria procurar por assíntotas verticais, mas eu não tenho nenhum número aí no conjunto dos números reais que não esteja no domínio, tá? Então eu não vou ter assíntota vertical, tá bom? Eu tenho imagem para todo mundo de R, tá? Do número real, né? Eu tenho imagem para todo mundo, então não tem chance de ter assíntota vertical, tá bom? Então agora a gente pode pular para o passo 3. Passo 2 é desnecessário aqui. Passo 3, eu não sei se eu vou lembrar exatamente na ordem que eu coloquei, mas o passo 3 era nós procurarmos os pontos críticos, certo? Era procurar os pontos críticos e analisar os intervalos de crescimento ou decrescimento, tá bom? Então, para eu buscar os pontos críticos, já que ela é derivável em toda a reta, os pontos críticos serão provenientes da equação f' de x igual a zero, tá bom? Então, preciso da derivada. A derivada aqui é 4x ao cubo menos 12x ao quadrado, certo? E que em algum momento vai ser útil escrever assim, 4x ao quadrado, x menos 3. Tá? Menos 3.
E aí isso é útil porque isso aqui está me dizendo então que os pontos críticos dessa função são 0 e 3, certo? São as duas raízes dessa função do terceiro grau nesse caso, né? É onde isso aqui dá 0. Então logo, os pontos críticos de f são 0 e 3. Tá? Então eu já vou colocar o 0 aqui. Quem é o f de 0? Porque, então só para a gente colocar os pontos no gráfico, eles vão ser interessantes, né? Então o f do 0 f de 0 é igual a 0, né? E o f do 3... Opa, desculpa, gente. Eu olhei para a derivada, tá? Desculpa. F de 0... Ah, mas é 0 também. Foi aqui, né? É 0 também. Isso. F de 0 é 0. E o f do 3... vamos fazer um rascunho aqui que depois a gente apaga. É 3 à quarta menos 4 vezes 3 ao cubo, que é 81, se eu não me engano, menos 4 vezes 3 ao cubo é 27, né? 27, nossa, que conta feia. 81 menos 4 vezes 27 é 108, né? 4 vezes 27 é 108. E aí, 81 para 108 tem 19 mais 8, que é 27, só que é negativo. Menos 27. Então, o f do 3, se a gente não errou conta, é menos 27. Então, essa função passa nesse ponto. Deixa eu fazer uma coisinha diferente aqui. Ela passa nesse ponto. E no 3, vai ficar um pouco sem escala, né? O 3, ela vai lá no menos 27. Eu vou colocar aqui embaixo aqui. Menos 27. Isso. Então são dois pontos do gráfico que são pontos críticos, né? A derivada é 0. Então eu tenho tangência horizontal nesses pontos, tá? Agora a gente vai fazer análise de crescimento e decrescimento, tá? A gente vai estudar o sinal da primeira derivada nesses caras. Então, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui os intervalos. Ele divide, o 0 e o 3 divide a reta em 3 intervalos, né? Eu tenho um intervalo, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 3 e aqui continua. Então eu tenho esse intervalo aqui, de menos infinito até, menos infinito, 0, depois o intervalo 0, 3, depois o intervalo 3 até mais infinito, tá? Nesse intervalo de menos infinito até 0, o x é menor que 0, certo? Se o x é menor que 0, bom, isso aqui é maior que 0 sempre, né? X ao quadrado é sempre maior ou igual a 0. Mas para x menor que 0, isso aqui é maior que 0, tá? Isso aqui vai ser maior que 0, só que para x menor que 0, isso aqui é menor que 0, certo? Então, nesse caso, para x menor que 0, a derivada é negativa. Ou seja, a função é decrescente nesse intervalo aqui, tá? De 0 até 3, aqui é maior que 0, certo? Só que aqui é maior que 0, só que aqui é menor que 0 também, tá bom? Então o f' de x aqui é menor que 0 também, e a função continua decrescente, tá? Então não houve mudança aqui de comportamento nessa transição do 0, tá bom? Então isso já nos diz, por exemplo, que o 0 ali não é nem o mínimo nem máximo local, tá? Não houve mudança de comportamento. Agora, aqui, a partir do 3, isso aqui é positivo, tá? Essa parte aqui é positiva e isso aqui também. Então aqui o f' de x é maior que 0 e a função é crescente. Então, por exemplo, no 3, a gente já sabe que a gente vai ter de decrescente para crescente, nós temos um mínimo local, certo? Então é isso. Então aqui nós vamos ter um mínimo local, tá? Portanto, uma coisa que a gente já consegue saber é que o 3 é um mínimo local. Um mínimo local
de F. Tá? 3 é o mínimo local de F. Ótimo, então vimos os intervalos de crescimento. A gente sabe que, eu não vou desenhar aqui ainda porque a gente não sabe como se comporta com cavidade, mas a gente sabe que aqui, por exemplo, só para deixar anotado aqui, ó, nesse pedaço aqui ela é decrescente, nesse pedaço aqui ela continua decrescente e aqui ela vai ter que ser crescente, daqui para frente, tá? Eu não vou desenhar ainda porque a gente quer estudar a concavidade, tá? E aqui é o mínimo local, tá bom? Ótimo. Agora então, o próximo passo é estudar a segunda derivada para a gente estudar possíveis pontos de inflexão e mudanças de concavidade, tá? Então eu vou anotar essas informações aqui, ó, e eu acho que talvez caiba aqui, esse quarto passo. Pode ser que caiba aqui. Então aqui, ó, no quarto passo, eu vou precisar da segunda derivada, né? A segunda derivada, o que é? 12x ao quadrado. 12x ao quadrado menos 24x, que para estudar o sinal dela, fica interessante a gente colocar o 12x em evidência e colocar aqui x menos 12. Opa, x menos 12 não, x menos 2. Só tome muito cuidado com as minhas contas, tá? Teve vídeo aí para trás já que eu errei conta, eu deixei, acho que é na aula 12 dessa playlist, lá eu deixei um aviso que um Robinson, pessoa lá nos comentários, me avisou de um erro de conta, então prestem muita atenção, tá? Não confiem nas minhas contas e se tiver qualquer erro, por favor, escreva nos comentários que eu faço um alerta na descrição, tá? Para ninguém ser induzido ao erro. Então a gente tem isso aqui, né? Bom, quando que isso anula, né? Então 0 e 2 são potenciais pontos de inflexão, né? A gente não sabe se de fato são mesmo, porque a gente vai ter que fazer um intervalo de concavidade, né? Por exemplo, bom, mas a gente pode afirmar que 0 e 2 são tais, né, que isso aqui acontece. A segunda derivada em 0 e a segunda derivada no 2 é 0. Então a gente vai fazer aqui um estudo de concavidade. Isso. Então vamos fazer aquela retinha aqui, ó. Aqui eu vou ter o 0. Aqui eu vou ter o 2, e aí a gente estuda o sinal da segunda derivada em cada um desses subintervalos, né, que nós dividimos. Então, olha só, para x menor que 0, né, nesse intervalo aqui, para x menor que 0, isso aqui é negativo e isso aqui é negativo, certo? Se x é menor que 0, essa parte aqui é negativa e essa parte aqui também é negativa. Então, só que o produto então vai dar positivo. Então, nessa parte aqui, ó, a gente tem a segunda derivada negativa e, portanto, concavidade maior que 0. Vamos de novo. Para x menor que 0, isso aqui é menor que 0. E isso aqui é menor que 0. Menor que 0 vezes menor que 0, maior que 0. Multiplicado por 12, continua maior que 0. Então, aqui eu tenho a segunda derivada maior que 0 e, portanto, a concavidade é para cima. Esse intervalo aqui. Do 0 para a esquerda, né? Agora, entre o 0 e o 2, ó, o x é maior que 0, mas o x é menor que 2. Então, aqui, ó, esse daqui é maior que 0, nesse intervalo aqui, ó, o x é maior que 0, mas o x menos 2 é menor que 0. Ó. Observe que a gente tem isso daqui, ó. 0 menor que x menor que 2, nesse caso aqui, ó. O x é maior que 0, mas como o x é menor que 2, o x menos 2 é menor que 0. Então, você tem algo maior que 0 com algo menor que 0. Então, esse produto é menor que 0. Então, nesse subintervalo aqui, a segunda derivada é negativa e, portanto, a concavidade é para baixo. Então, a gente já pode dizer que o 0 é um ponto de inflexão, porque houve uma mudança de comportamento de concavidade no 0. Tá? Ela vinha com concavidade para cima e depois passou a ter concavidade para baixo. Tá? E depois, para x maior que 0, vamos ver direitinho aqui. Para x maior que 0... para x maior que 2, a gente voltou a ter concavidade para cima, né? Para x maior que 2, isso. É isso mesmo, né? Porque o 2, que vai estar aqui no meio aqui, é um ponto de inflexão também, né? Vai ser outro ponto de inflexão, pelo jeito. Vou ter o 2 aqui. O 0 é um ponto de inflexão e o 2 também vai ser um ponto de inflexão, certo? Eu vou ter concavidade para cima
para baixo, aí no 2 volta a ser para cima. Bem bonitinho, né? Então, por quê? Para x maior que 2, x é maior que 0 e x menos 2 é maior que 0 também. Agora a situação é essa daqui, ó. X maior que 2. Então, o x é maior que 0 e o x menos 2 é maior que 0. O produto de duas coisas positivas permanece positivo. Então, nesse termo aqui, nessa parte, a segunda derivada é positiva e aí a concavidade é para cima, tá? E aí, só para a gente saber direitinho aonde que vai ser esse ponto, o f do 2, já que ele é um ponto de inflexão, é interessante a gente saber quem ele é. O f de 2 é o quê? Vamos colocar aqui, ó, é 2 à quarta menos 4 vezes 2 ao cubo, que é igual a 16, menos 8 vezes 4, 32, isso aqui é menos 16. Tá? Então o f do 2 vai estar aqui, ó. Menos 16, vou colocar aqui, ó. Menos 16, só para ter uma ideia. Tá bom? Então, olha só o que está acontecendo. Com essas informações, a gente pode dizer então que o 0 e 2 são pontos de inflexão, né? Zero e 2 são pontos de inflexão. Com isso, a gente pode concluir que 0 e 2 são pontos de inflexão. E mais, agora a gente já consegue desenhar a parte do gráfico. Pelo menos próximo aqui do 0 para cá e um pouquinho depois do 3, a gente sabe o seguinte, ó, vamos reunir as informações e colocar tudo numa coisa só. Para x menor que 0, a função decresce e até o 0 com concavidade para cima. Então é algo assim, ó. Vamos tentar fazer de um jeito legal. Ó, então ela decresce com concavidade para cima, certo? Só que aqui eu tenho uma tangente horizontal, né? O f' de 0 é 0. Então vamos tentar fazer um desenho mais fiel aqui, ó. Ele chega aqui com um tangente horizontal. Então ele faz assim. Ele vai chegar assim, com um tangente horizontal, assim, certo? Porque a derivada do 0 é 0, nós já vimos isso. Eu apaguei, né? Bom, a derivada no 0 é 0, né? Tá aqui. Então a gente chega com um tangente horizontal. Aí depois do 0, ela continua decrescente, ó. Continua decrescente, só que com concavidade para baixo. Então fica algo assim, ó. E vai com concavidade para baixo até o 2, tá? Então, ele vai decrescer agora, só que com concavidade para baixo, diferente do que estava antes. Decresce com concavidade para baixo, tá vendo? Essa tangente aqui não é vertical não, tá? É só porque o desenho meu vai ficar terrível. Mas a ideia é essa. Então ele decresce agora com concavidade para baixo. No 2, a concavidade torna-se para cima, mas continua decrescente, porque ela decresce até o 3. Tá? Ela decresce até o 3. Então ela vai decrescer aqui agora, só que com concavidade para cima. E no 3 ela vai chegar com derivada zero. Então ela vai chegar aqui no 3 com tangente horizontal. Então ela vai fazer assim. Tangente horizontal. Tá bom? E aí, a partir do 3, ó, a função cresce para sempre com concavidade para cima. Então vai embora. Vai embora. Tá bom? Então é isso. Beleza, pessoal? Então esse aqui é mais ou menos o gráfico da função f de x. Tá? Se quiser calcular essa raiz aqui, eu acho que até dá. É 4, tá? Aquela raiz ali, ó. Porque, ó, 4 à quarta menos 4 vezes 4 ao cubo é 0, tá? Ele passa aqui, ó. Se você quiser acrescentar a interseção com eixo x, ele passa aqui no 4. Tá bom? É a outra raiz dessa função. E aí, a gente observa também que o limite dessa função, quando o x vai para mais infinito, é mais infinito, porque aqui está sendo acompanhado por um número positivo. E quando o x vai para menos infinito, isso aqui também vai para mais infinito, porque o expoente aqui é par. Tá bom? Então isso acaba indo para mais infinito também. Tá? Isso aqui acontece. Eu vou apagar essas informações porque tá quase tudo ali, né? Vou apagar aqui. Observe o seguinte, ó, o limite, quando x vai para mais infinito, de x à quarta menos 4x ao cubo, a gente pode olhar isso assim. Ó. É uma técnicazinha que eu já fiz aqui com vocês.
Só para relembrar, coloca o x à quarta em evidência, e aí a gente pode escrever isso como 1 menos 4 sobre x à sétima, né? Isso. Não, x à sétima não, x, né? X. A doença, né? Doido. Aí, olha só, quando o x vai para mais infinito, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para 1, certo? Porque essa parte vai para zero, isso aqui converge para zero, não é igual a zero, mas converge para zero, então fica 1 aqui, tá? E aqui vai para mais infinito, beleza? Então isso aqui, de fato, esse limite é mais infinito, tá? E quando o x vai para menos infinito, é a mesma coisa aqui, ó. Só que, no caderno você não precisa apagar, mas aqui, ó, quando o x vai para menos infinito, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, quando o x vai para menos infinito, isso vai para zero. Então, isso aqui vai para 1. E quando o x vai para menos infinito, o x à quarta vai para mais infinito, porque o 4 é par. Então, esse número negativo grande vai ficar positivo. Então, isso é mais infinito também. Então, tanto esse limite quanto esse daqui, ó, para mais infinito da função f, que é isso, é igual a mais infinito. Tá? Então, por isso que quando o x vai para menos infinito aqui, isso vai crescer indefinidamente. E quando o x vai para mais infinito, isso aqui vai crescer indefinidamente. Então, daí o esboço do gráfico da função x à quarta menos 4x ao cubo, usando o roteirinho que a gente criou. Né? Bem bonitinho. Só relembrando, aqui a gente tem um ponto de inflexão, um ponto crítico, mas que não é mínimo e nem máximo local. Aqui a gente tem um ponto de inflexão, tá? E aqui a gente tem um ponto de mínimo local. Tá bom? Esses são os pontos cruciais aqui. Temos uma raiz aqui no zero, e a outra raiz real aqui é o número 4. Tá? As outras raízes são complexas. Tá? As outras duas raízes vão ser complexas. Tá bom? Não, na verdade não. Porque o zero... Não tem outras raízes complexas não. Tá? É porque o zero é uma raiz de multiplicidade de 3. Porque quando você decompõe isso aqui, ó, isso é x ao cubo vezes x menos 4. Tá bom? Então o zero é uma raiz que a gente chama de multiplicidade de 3. Tá? E aí o 4 é a outra raiz. Então... contadas as multiplicidades, sim, agora a gente tem 4 raízes. Só que o zero tem multiplicidade de 3, não tem outras raízes complexas além dessas aqui não. Tá bom? Falei besteira. Beleza? Então vamos fazer mais um exemplo agora que não seja polinomial. Tá? Já é legal porque, viu, fizemos o gráfico de uma função do quarto grau. Para quem só fazia do segundo grau, já avançamos. Agora vamos fazer outros exemplos aqui. O próximo exemplo, esboce o gráfico. Esboce o gráfico de f de x igual a x sobre raiz de x mais 1. Aqui x ao quadrado, eu acho. No exemplo que eu trouxe aqui. Isso, x ao quadrado sobre raiz de x mais 1. Então vamos tentar usar aqui a mesma estratégia de deixar o gráfico aqui. Deixar o gráfico aqui, à medida que as informações forem surgindo, a gente vai acrescentando ali, tá? Então, o primeiro passo é identificar o domínio dessa função, tá? Em cima a gente não tem nenhuma restrição, mas embaixo isso daqui não pode ser zero, e aqui dentro da raiz não pode ser negativo, tá bom? Então, para que isso aconteça, eu preciso exigir que o x mais 1 seja maior que zero, ou, dito de outra forma, que o x seja maior que menos 1, tá? Então, o domínio de f aqui é um intervalo. Domínio de f é o intervalo aberto em menos 1 e aí até mais infinito. Tá? É a única restrição que eu tenho. Né? Isso aqui é um jeito chique de dizer x maior que 1. Tá? Esse é o intervalo da função. Tá bom? E aí, uma vez que eu tenho o intervalo como sendo o domínio como sendo esse intervalo aberto, o menos 1 é uma extremidade desse intervalo. Ele não está no domínio, mas é um ponto de acumulação no sentido assim, de que eu tenho números do domínio tão próximos do menos 1 quanto eu queira. Tá? Então, por conta disso, agora o passo 2 se faz necessário. É interessante, o menos 1 é um grande candidato a ter assíntota vertical. Se eu colocar aqui o menos 1, eu já tenho aqui um candidato à assíntota vertical. Como eu só tenho elementos do domínio à direita, eu tenho que calcular esse limite aqui, ó. Para ver o que é. O limite quando x tende a menos 1
pela direita de x ao quadrado sobre raiz de x mais 1. Tá? Então, como é que a gente calcula esse limite? Ó, esse limite aqui, quando o x tende a 1, isso aqui é... A gente pode dividir esse limite assim, né? Isso seria, né, esse limite aqui, ó. Quando o x tende a 1 do x ao quadrado, vezes o limite, quando o x tende a 1 pela direita, de 1 sobre raiz de x mais 1. Certo? E aí, quando o x tende a... É menos 1, desculpa, gente. É menos 1. Isso. Menos 1. E aqui, menos 1, pela direita. Então, isso aqui vai para 1, né? Isso aqui seria 1, a princípio. Deixa eu trocar isso aqui. Isso aqui vai para 1, né? Esse limite aqui é algo que vai para um número que é maior que 0, que é menos 1 ao quadrado é 1. Só que aqui, ó, quando o x se aproxima de menos 1 pela direita, o x mais 1 está muito próximo de 0, só que por alguém maior que 0, certo? E aí, se o x mais 1 está muito próximo do 0, só que ele é maior que 0, o raiz de x mais 1 também está muito próximo de 0, mas como alguém positivo. Então, se isso aqui se aproxima cada vez mais de 0 pela direita, o 1 sobre isso explode para algo muito grande, cada vez maior, à medida que o x se aproxima do menos 1 pela direita. Tá? Então, esse limite aqui, ó, ele é mais infinito. Tá? Agora, como está sendo multiplicado por alguém positivo, esse limite todo vai ser mais infinito. Então, a gente tem uma assíntota vertical aqui. A reta x igual a menos 1 é uma assíntota vertical. Tá? E eu sei que a função vai fazer assim, tá? Ela vai ser uma assíntota vertical, então vai ficar fazendo assim. Eu não vou desenhar ainda, porque eu quero mais informações primeiro para saber como que isso aqui tem que se aproximar. É claro que intuitivamente falando já tem que ser com cavidade para cima, né? Aqui não tem jeito, tem que ser com cavidade para cima para isso ser uma assíntota vertical. Mas vamos reunir mais informações para a gente desenhar, tentar esboçar um gráfico mais preciso possível. Tá? Então já sabemos que essa retinha amarela aí é uma assíntota vertical. Então vou apagar aqui para a gente continuar a coletar as nossas informações. Agora, o próximo passo é encontrar os pontos críticos e estudar intervalos de crescimento e decrescimento. Então, eu tenho que calcular a derivada de f. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular aqui num rascunho e depois a gente apaga a conta feia aqui, tá? Então é o quadrado disso daqui, é o x mais 1 então. Aí eu vou ter o quê? Raiz de x mais 1 vezes a derivada de cima, que é 2x, menos o x ao quadrado vezes a derivada de x mais 1 elevado a meio. Então a derivada disso daqui, ó, quando eu derivo dá o quê? Ó? É meio de x mais 1 vezes a derivada de dentro, que é 1. Tá? Então dá só meio de x mais 1 mesmo. Então aqui vai dar meio de x mais 1. Vamos fazer essa conta feia aqui, o serviço bruto, depois a gente deixa só a expressão bonitinha aqui. Vamos ver se a gente consegue simplificar um pouco essa informação aqui. Então, vamos jogar esse 2 aqui para baixo, mas eu tenho que jogar um 2 aqui em cima, né? Então, vamos ver se vai dar certo essa conta. 4x raiz de x mais 1 menos x ao quadrado x mais 1 sobre 2x mais 1. Tá? Aí dá para colocar uma raiz de x mais 1 em evidência aqui, para facilitar. Vai ficar 4x raiz de x. Dá até para colocar um dá até para colocar um x raiz de x mais 1 em evidência. Colocando x raiz de x mais 1 em evidência, aqui eu tenho 4 menos x raiz de x mais 1 sobre 2x mais 1. Aí aqui eu tenho raiz de x mais 1 e aqui dá para cortar então e aparecer uma raiz aqui. Ó. Aqui e aqui eu posso tirar essa raiz de x mais 1. Certo? E eu acho que é isso. Acho que é isso. Vamos ver se a conta bateu.
É claro que não bateu, né? É claro que não bateu, porque eu sou um animal, fazendo conta. Quando eu derivei isso daqui, ó, eu derivei errado, para variar. Ó, a derivada de x mais 1 elevado a meio, não é meio de x mais 1, burro. É meio de x mais 1 elevado a meio menos 1, né? Multiplicado por 1, tá bom? Então aqui, ó, onde que eu errei aqui? Foi aqui, ó. Aqui é menos meio, animal. Tá bom? Aqui é menos meio. Então como é que vai ficar aqui agora? Aqui, esse 4 aqui tá certo, menos x ao quadrado. Aí aqui tem um menos meio. Tem um menos meio. Aí, como eu vou... Para eu jogar esse raiz de x mais 1 aqui embaixo, eu tenho que multiplicar por raiz de x mais 1 aqui em cima. Então vai ficar... Deixa eu apagar essa conta aqui. Ao vivo. Isso aqui vai ficar então 4x, x mais 1, menos x ao quadrado, sobre 2x mais 1, elevado a 3 sobre 2, que é 1 mais meio, certo? Aí aqui em cima vai dar 4x ao quadrado, mais 4x, menos x ao quadrado, sobre essa coisinha aqui, estrelinha, chama de estrelinha, aí aqui vai ficar 3x ao quadrado mais 4x. Então, a expressão fica o quê? Ó? Só para a gente anotar aqui para pagar essa conta feia. Vai ficar 3x ao quadrado mais 4x sobre x mais 2x mais 1 elevado a 3 sobre 2. Tá? Agora eu acho que bateu. Isso, menino. Como pode ser burro desse jeito? Aí se quiser fazer ficar chique, bota o x em evidência aqui. Vai ajudar um pouquinho. Ó. X, 3x mais 4. Tá bom? 3x ao quadrado mais 4x. Agora a gente pode apagar essa conta chata pra caramba aqui. É por isso que quando eu dou prova, pessoal, quando alguém erra a conta, eu tenho que tirar muito pouco. Porque eu não tenho autoridade moral para tirar muita coisa quando alguém erra a conta. Porque eu sou um completo animal também. Então, beleza, essa é a derivada. E aí, quando que... Aqui embaixo é sempre diferente de zero, é sempre maior que zero, na verdade, né? Nesse domínio. Então, quando que isso é zero? Quando o x é igual a zero, ou quando o x é menos 4 terços, certo? Então, a gente já sabe aqui que zero e menos 4 terços são os pontos críticos. São os pontos críticos de f, certo? São os pontos críticos de f. Aí agora a gente quer estudar os intervalos de crescimento, tá bom? Então, vamos colocar aqui a reta real. Eu tenho esses dois números aqui que dividem a reta real em 3 intervalos. E o zero. Então, eu já tenho números interessantes aqui, ó. Opa, espera aí. É menos 4 terços, né? Só que o menos 4 terços não está no intervalo, não está no domínio dessa função. Não está no domínio dessa função. Por quê? De fato, olhando isso aqui em toda a reta real, o menos 4 terços está no domínio do de cima, mas não está no domínio do de baixo. Menos 4 terços mais 1 é menos 1 terços, né? É algo negativo. E aí você vai levar isso a 3, vai continuar negativo e tirar a raiz quadrada disso. O resultado disso não é um número real. Tá? Então isso aqui não é um ponto crítico, porque ele não está nem no domínio da função f. Tá? Então é só zero mesmo que é um ponto crítico. Então zero é o único ponto crítico de f. Tá vendo como é bem... Tem que ter cuidado. Então aqui, só o zero é que anula esse negócio aí. Zero é o único ponto crítico de f. Tá bom? Então, nesse caso, e o f de zero é quem? F de zero é zero, né? Porque é zero ao quadrado, 0 mais 1, 0. Então, o zero
é o ponto crítico. Aqui eu sei que eu tenho uma tangente horizontal. E aí, nada desse menos 4 terços aqui, eu só tenho que estudar então o que acontece para números menores que zero e depois maiores que zero. Então, ó, aqui eu tenho zero e eu quero estudar para números menores que zero se a derivada é positiva ou negativa, e para números maiores que zero é a mesma coisa, tá? Então, para x menor que zero, e já que o domínio é só até aqui, ó, o domínio é só até aqui e aberto, né? Não tem o menos 1. Então, nesse intervalo aqui, que é o que interessa, primeiro, para x maior que menos 1 e menor que zero, ó, o x é menor que zero e 3x mais 4 vai ser menor que zero também, ó, porque se o 3x mais 4, isso, ó, como o x é maior, isso é chatice mesmo, como o x é maior que menos 1, olha só, multiplica por 3, 3x é maior que menos 3, e quando eu somo 4, 3x mais 4 é maior que 1. Então, isso é negativo. E é de se esperar, né? Que a função tem que ser decrescente aqui mesmo, tá? Então, tudo bem. Isso aqui é maior que 1, ou seja, é maior que 0. E o x é menor que 0. Então, x menor que 0 e 3x mais 4 é maior que 0. Menor que 0 com maior que 0, o resultado é menor que 0. Porque aqui embaixo é sempre maior que 0, tá? Então, aqui embaixo, depois dessa conta chata, a derivada f' de x é menor que 0. Tá bom? Só para repetir, ó. A derivada, o que vai determinar o sinal da derivada aqui é o numerador, tá? Porque aqui embaixo é sempre maior que 0. Quando o x está nesse intervalo, o x é menor que 0 e essa parte aqui é maior que 0, tá? Então, quando eu multiplico o x com isso, menor que 0 com maior que 0, menor que 0. Tá? Então, por isso que a derivada aqui é menor que 0 e, portanto, aqui a função ela é decrescente, tá? Agora, quando o x é maior que 0, aí é festa. Quando o x é maior que 0, a imagem está toda acima do eixo x, né? Esse número aqui sempre é maior ou igual a 0. E quando o x é maior que 0, isso é positivo e isso aqui também é positivo, né? Se x é maior que 0, 3x continua sendo maior que 0. E aí, se eu somo 4, aí que é maior que 0 mesmo. Tá? Então, esse produto aqui é positivo. Então, nesse intervalo aqui, a derivada é maior que 0. E aqui, então, você tem uma função crescente. E como houve essa mudança de comportamento de decrescente para crescente, esse ponto aqui é um mínimo local. Tá? Então, uma outra informação que a gente tem é que 0 é um mínimo local para f. Agora a gente tem que estudar os intervalos de concavidade. Tá bom? E aí eu já vou pegar a segunda derivada calculada aqui, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, eu não vou fazer essa conta aqui agora não, tá? Então, quando você calcula a segunda derivada, vamos ver o que dá aqui, ó. Vai dar isso aqui, ó, 3x ao quadrado mais 8x mais 8 sobre 4x mais 1 elevado a 5 sobre 2, tá? É você usar aqui a regra do quociente sem errar conta igual o seu professor faz, tá bom? Então é isso daqui. Confie. Façam as contas, tá? Na prova não vem com essa esperteza não, tá bom? No máximo numa prova eu poderia falar, a segunda derivada é isso daqui, tá bom? Pra você também não precisar perder tanto tempo fazendo conta. Eu costumo fazer isso, tá? Beleza. Então, a segunda derivada é isso. E aqui, ó, a gente gostaria de saber quanto que ela se anula, certo? Para aí eu dividir o intervalo menos 1 até infinito em subintervalos em que eu vou estudar onde que a concavidade é para cima e onde a concavidade é para baixo. Então, quando que isso aqui poderia se anular? Ó? Isso aqui se anula. Para isso aqui se anular, o que tem que acontecer é esse denominador aqui se anular, certo? Se somente se o 3x ao quadrado mais 8x mais 8, isso aqui é igual a 0. Só que o delta aqui, ó, então para resolver essa equação, o que você faria, né? Equação de segundo grau. 8 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 8, que é 64. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 4 eu acho que é 96, então é isso. Aí 64 menos 96 é menos 32, tá? E esse delta é menor que 0. Então isso quer dizer que essa função aqui de cima, do segundo grau, não tem raízes reais. E ela é sempre positiva, tá?
como esse coeficiente do x ao quadrado é positivo, e o delta é menor que zero, essa função daqui de cima ela está toda acima do eixo x. Não é o gráfico que a gente vai construir, não. É o gráfico dessa função. Então isso aqui, ó, é sempre maior que zero. Isso aqui está nos dizendo que esse número aqui, ó, 3x ao quadrado mais 8x mais 8, isso aqui é maior que zero para todo x. Agora, isso aqui sendo sempre maior que zero, como aqui embaixo sempre é maior que zero, a conclusão que a gente chega é que a segunda derivada é sempre maior que zero. Então isso quer dizer que em todo o gráfico dessa função a concavidade é para cima. Tá? Não tem ponto de inflexão. A concavidade ela é sempre para cima. Então com essa informação, agora a gente consegue descrever como que essa função se comporta. Para x menor que zero, ela é decrescente e com concavidade para cima. No zero, eu vou ter um mínimo local, ou seja, eu vou ter uma tangente horizontal. Não que seja equivalente, né? Mas eu vou ter uma tangente horizontal que é um ponto crítico e é um mínimo local. Então ele vai chegar assim, no tangente horizontal. E depois a concavidade vai continuar para cima e crescente. Certo? Ela é crescente com concavidade para cima. Então, vai estourar. Aí o limite, se quiser calcular, você vai observar que esse limite aqui, quando x é para mais infinito, isso aqui dá mais infinito, esse limite, tá? Uma forma de você mostrar isso é assim, ó, o limite, quando x vai para mais infinito, de f de x é a mesma coisa que esse limite aqui, ó, de x ao quadrado vezes o ix. Mas isso aqui pode dar uma forma indeterminada, né? Não, tem que usar a regra de L'Hopital aqui, vamos aproveitar. Não é tão claro assim não. Vamos lá. Pelo desenho é claro, mas vamos confirmar que isso acontece mesmo. Deixa eu apagar aqui. O limite, então, eu quero calcular esse limite aqui, né? Em menos infinito não faz sentido, né? Porque o domínio não é ilimitado inferiormente. É do menos 1 para frente sem menos 1. Então, não faz sentido eu calcular o limite de f de x quando x tende a menos infinito. Eu quero calcular quando x vai para mais infinito. Aí sim faz sentido. Então, esse limite aqui, ó, de x ao quadrado sobre raiz de x mais 1 quando x vai para mais infinito, em cima vai para mais infinito e embaixo também. Então, eu posso usar a regra de L'Hopital, certo? Isso aqui é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, pela regra de L'Hopital, isso aqui é o limite quando x vai para mais infinito de quê? De 2x sobre a derivada do de baixo, que eu já errei essa conta agora, né? Isso é meio de x mais 1 elevado a menos meio, né? Multiplicado por 1, que não vai fazer a menor diferença. Então, isso aqui vai ser o limite quando x vai para mais infinito de quê? Aqui não está menos meio, então eu vou jogar para o numerador com coisa positiva, né? Com expoente positivo. E esse 2 aqui embaixo vai passar lá para cima multiplicando. Então isso tudo aqui vai se converter em 4x raiz de x mais 1. Agora sim, quando x vai para mais infinito, o x vai para mais infinito e isso daqui vai para mais infinito também. Então o produto também vai para mais infinito porque eu estou multiplicando por um número positivo. Tá? Então de fato, usando a regra de L'Hopital, o limite quando x vai para mais infinito dessa função é mais infinito e aí de fato a gente tem certeza que esse negócio aqui vai acontecer mesmo. Tá? Então aqui a gente tem um mínimo local, que é um ponto crítico, não tem ponto de inflexão, porque a concavidade é sempre para cima, e temos uma assíntota vertical na reta x igual a menos 1. Bem bonitinho, né? Se não fosse os meus erros de conta ridículos, poderia ser mais bonito ainda, mas me perdoem, enfim. Mas eu não vou cortar daí, não vou editar não, tá? Vai aparecer com erro de conta e tudo, pelo menos a gente corrigiu aqui, tá? Vamos ver. Então vamos fazer mais um exemplo. Então aqui, f de x, nosso objetivo é esboçar o gráfico de f de x igual a x vezes a exponencial de x, tá? Então, vamos fazer aquele desenho maroto aqui. Eixo y e eixo x. Então, o domínio de f, todos reais, né? Então, não tem assíntotas verticais, tá bom? Observe que a gente não tem restrição nenhuma para que essa expressão seja um número real. Então, não tem assíntota vertical, a gente já vai então em busca dos pontos críticos. A derivada então é x vezes a derivada exponencial de x, usando a regra do produto, mais a derivada de x, que é 1, vezes a exponencial de x, que portanto é x mais 1 vezes a exponencial de x, tá? Quando que isso aqui é zero? Exponencial de x nunca é zero.
Então isso aqui só vai ser zero quando x mais 1 for zero, ou, portanto, o x tem que ser menos 1. Tá? Então o menos 1 é o único ponto crítico. É o único ponto crítico de f. Certo? Então vamos colocar o menos 1 aqui na jogada, porque pode ser que ele seja importante aqui na hora de entender esse gráfico. Tá? Com isso, agora a gente vai analisar os intervalos de crescimento e decrescimento. Ó. Então eu só tenho um ponto crítico, e então vou colocar aqui o menos 1. Ele divide a reta em dois intervalos, né? Menos infinito até menos 1, e depois para x maior que menos 1. Então nesse intervalo aqui, para x menor que menos 1, o que acontece? Isso aqui é negativo, e isso aqui sempre é positivo. A exponencial de x, independente do valor de x, é sempre positiva. Tá? Então é um negativo vezes um positivo, portanto é negativo. Nesse intervalo aqui, a função é decrescente, tá? Para x menor que menos 1. E para x maior que menos 1, isso aqui é maior que zero, isso aqui também é maior que zero sempre. Né? Então aqui, no x maior que menos 1, a primeira derivada é positiva, e portanto, pelo teste de crescimento e decrescimento, a partir do menos 1 ela vai passar a ser crescente. Então, de fato, aqui a gente tem de decrescente, ela é decrescente, e depois passa a ser crescente. Né? Então nós temos um mínimo local pelo teste da primeira derivada. Né? Então uma coisa que a gente já pode concluir é que o menos 1 é um mínimo local. Tá bom? E aí, só para a gente saber quem é esse número aqui, ó, quem é o f do menos 1? É menos 1 vezes a exponencial do menos 1, que é menos 1 sobre e. Certo? Então, isso está entre 0 e o menos 1, né? Então, se o menos 1 estiver aqui, ó, no eixo y, esse número vai estar por aqui, assim, mais ou menos. Tá? Então, isso aqui, esse ponto aqui, ó, está no gráfico. Eu vou fazer com um zoom maior, tá? Vamos fingir que o 1 é maior do que esse daqui. Vamos dar um tamanho maior para o menos 1, só para o desenho ficar melhor. Então, vamos colocar o menos 1 aqui. E aí o menos 1 aqui no eixo y vai estar assim. E aí a imagem dele vai estar aqui no meio, praticamente. Um pouquinho para trás do meio. Então aqui é o menos 1 sobre e. Aí eu sei que esse ponto aqui está no gráfico. Está no gráfico e aqui eu tenho um mínimo local. Aqui é o menos 1. Aqui eu tenho um mínimo local. Ótimo. Agora, beleza. Então sabemos que isso é um mínimo local. Para cá ela decresce. E depois ela passa a ser crescente, né? Vamos ver como é que funciona isso. Agora, como é que funciona a segunda derivada aqui? Ó? A gente aplica a regra do produto de novo, é fácil aqui, dá pra gente fazer, não precisa pegar a cola ali. Isso aqui é x mais 1 vezes a derivada da exponencial, que é ela mesma, mais a derivada de x mais 1, que é 1 vezes a exponencial. Então isso aqui vai ficar x mais 2 exponencial de x. Certo? Então, acho que não for, mas a gente desenha mais para cá. Então, quando que isso aqui é zero? A chance de ter mudança de concavidade é quando x for igual a menos 2, né? Porque é exatamente quando isso aqui dá zero. Então, o menos 2 é um suspeito de ser ponto de inflexão. Menos 2 é suspeito de ser ponto de inflexão. Tá? Então vamos ver se esse suspeito consegue ser acusado formalmente pelo Ministério Público do Cálculo. Então vamos lá, eu vou estudar o que acontece para x menor que menos 2 e para x maior que menos 2 no sinal da segunda derivada. Ó. Quando x é menor que menos 2, isso aqui é menor que zero, certo? Se o x é menor que menos 2, o x mais 2 é menor que zero. Isso aqui é sempre positivo, então o produto dá negativo. Então nesse intervalo aqui, ó, a segunda derivada é negativa e aqui eu tenho concavidade para baixo. Tá? E para x maior que menos 2, isso aqui é positivo e isso aqui sempre é positivo. Então aqui eu tenho segunda derivada positiva e concavidade para cima. Então de fato isso é um ponto de inflexão. Tá? Porque houve mudança de concavidade aqui. Então no menos 2 é um ponto de inflexão. Então eu vou desenhar um menos 2 mais para cá. Ó.
Vamos invadir aqui um pouquinho. Vamos colocar para a gente tentar seguir o negócio aqui, a escala. Menos 2, aí o f do menos 2, só para a gente já sabe que é um ponto de inflexão, é interessante calcular o que é isso, né? Vamos fazer esse cálculo aqui. O f do menos 2 é igual a menos 2 exponencial, vai ficar isso aqui, ó, menos 2 sobre exponencial ao quadrado. Tá? Então, menos 2 sobre exponencial ao quadrado, está um pouquinho mais para cima aqui, ó. Então, a imagem do menos 2 está aqui, ó. Certo? Então, a gente sabe que para cá ele tem concavidade para baixo e aqui ele tem concavidade para cima. Tá? E depois ele tem concavidade sempre para cima, né? Sempre para cima. Isso. E ele passa no x igual a 0, né? O único lugar onde isso aqui é anulado, a função é anulada, é no x igual a 0. Tá bom? Então o ponto 0, 0 também faz parte do gráfico. Tá? Então, pelo menos, ó, pelo menos né, nesse trecho aqui, ó, nesse trecho a gente sabe que, de rosa, né? A concavidade aqui é para baixo, daqui para cá, ó, do menos 2, que eu esqueci de reescrever aqui, ó, que é o menos 2. A concavidade aqui é para baixo. Aí aqui ele passa a ser para cima. E aqui atinge um valor de mínimo, certo? Porque menos 1 é um mínimo local. Tá? Atinge esse valor. Tá bom? E aí daqui para frente ele é sempre com concavidade para cima, né? E também do menos 1 para frente a função é crescente. Aqui, ó. Então isso aqui vai crescer, vai passar por esse ponto aqui 0, 0. E olha só, aqui não tem muita necessidade de a gente escrever esse limite, ó. Quando o x vai para mais infinito, ó, o x vai para mais infinito, a exponencial de x também vai para mais infinito. Então esse produto vai para mais infinito, tá? Então isso aqui vai explodir para mais infinito, tá bom? Agora, aqui vale a pena a gente calcular com mais cuidado o que acontece quando o x vai para menos infinito, tá? Olha só o que vai acontecer. Eu vou apagar então isso daqui que a gente não precisa mais. Então qual é o limite quando o x vai para menos infinito de x vezes a exponencial de x? Tá? Bom, isso daqui ó, a gente pode reescrever porque agora não está claro. Porque quando o x vai para menos infinito, isso aqui vai para zero, tá? Porque o x é muito pequeno, então vai ficar uma coisa zero. E aqui menos infinito. Então, por enquanto, isso aqui é uma indeterminação desse tipo aqui, ó. É uma indeterminação do tipo zero vezes infinito. Nesse caso, menos infinito, né? É uma indeterminação. Então não está tão claro para onde que isso vai. Mas uma maneira de nós tentarmos resolver isso, colocar numa maneira que a gente consiga aplicar L'Hopital, é escrever isso assim, ó. Isso aqui é o limite, quando x vai para menos infinito, de... Uma maneira é essa aqui, ó. X sobre a exponencial de menos x. Tá? Por quê? Quando x, vamos ver se isso é interessante. Ó, quando x vai para menos infinito, aqui em cima eu tenho um certo infinito, que é menos no caso, e quando x vai para menos infinito, o menos x vai para mais infinito. Então o exponencial de menos x vai para mais infinito, nesse caso, né? Então isso aqui é uma indeterminação desse tipo. Então aplica L'Hopital. Pela regra de L'Hopital, esse limite aqui, ó, deriva em cima, deriva embaixo, pela regra da cadeia, isso aqui vai ser menos a exponencial de menos x, certo? E aí, no fim das contas, eu vou ter que limite, quando x vai para menos infinito, eu vou jogar esse menos aqui em cima, menos 1 sobre a exponencial de menos x. E aí, ó, quando x vai para menos infinito, o menos x vai para mais infinito. Então, a exponencial de menos x vai para mais infinito. Então, menos 1 sobre essa coisa vai para zero. Tá? Então, esse limite aqui é zero. Então, isso quer dizer que essa reta aqui dada pelo eixo x é uma assíntota horizontal. Tá? Então, isso daqui, ó, quando x vai para menos infinito, essa curva se aproxima cada vez mais do eixo x sem nunca encostar nela. Tá? Então, vale a pena aqui ressaltar a reta
a reta y igual a zero, que é o eixo x, é uma assíntota. É uma assíntota horizontal de f. Tá bom? Por causa disso daqui, ó. A razão é essa daqui. Tá? Como esse limite aqui é zero, então, por definição de assíntota horizontal, o eixo x é uma assíntota horizontal dessa função. Tá bom? Então, mais um exemplo aqui, ó, f de x, dada por cosseno de x sobre 2 mais seno de x. Tá bom? O domínio dessa função é todo o conjunto dos números reais. Tá? É todo o conjunto dos números reais. Então, domínio de f. Todo o conjunto dos números reais. Deixa eu desenhar os eixos aqui, né? Então já não tem assíntota, tá? Por que é sempre R? Esse denominador aqui nunca é zero, porque o seno de x está entre menos 1 e 1. Então, para o 2 mais seno de x ser igual a zero, o seno de x teria que ser menos 2. Isso nunca acontece. Tá? Então o domínio aqui é R, então não tem assíntota vertical. Mas apesar do domínio ser R, a gente tem um período aqui de 2π. A partir de 0 até 2π, depois ele passa a ficar repetindo os valores, certo? Porque a função cosseno e seno são periódicos de período 2π, tá? Então, a gente vai analisar primeiro como é que é o gráfico da função nesse intervalo aqui, ó, de 0 até 2π. Porque se a gente analisar de 0 até 2π, depois os valores começam a se repetir, o desenho também vai começar a se repetir, tá? Então aqui a gente vai já que a gente vai se referir só ao 0 até 2π por enquanto, eu vou colocar esse eixo y aqui mais à esquerda. X, y. Aí eu vou colocar o 2π aqui. Tá? Beleza, então nesse intervalo, a derivada não depende muito desse intervalo, né? A derivada aqui, eu já vou colocar o valor logo, tá pessoal? Vamos fazer essa conta toda, que eu anotei aqui, ó, 2 seno de x mais 1, só usar a regra do quociente, 2 seno de x mais 1 sobre 2 mais seno de x ao quadrado, né? Que esse é o numerador. Tá bom? Só aplicar aqui a regra do quociente, tá? Não tem grande dificuldade, mas é só para a gente ganhar um tempinho. E aí, primeira coisa, nesse intervalo aqui eu quero encontrar os pontos críticos para analisar crescimento e decrescimento. Então, a derivada aqui é zero quando em cima é zero, né? Então, a derivada é zero se somente se isso é zero, ou seja, o seno de x tem que ser igual a menos meio. E aí, se você lembrar lá do círculo trigonométrico, vamos fazer o desenho dele aqui rapidinho. Quando que o seno... Opa, o seno está aqui, ó. Isso aqui é o meio, né? A gente sabe que o seno de 30 graus, ou π sobre 6, é meio. E o seno de π sobre 6. Aí o próximo aqui é o 5π sobre 6, também é meio. Aí esse representante no terceiro quadrante é o 7π sobre 6, é menos meio, é o seno. E o 11π sobre 6, tá? Então, nessa volta única aqui, eu tenho esse ângulo e esse ângulo cujo seno é menos meio, que são os ângulos de 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Então, ó, o 7π sobre 6 e 11π sobre 6 são os pontos críticos. Os pontos críticos de f nesse intervalo, né? Fechado 0 até 2π. Os outros vão ser, pega esses caras e soma com 2π, né? Via um número inteiro, um múltiplo de 2π. Tá? Então, a gente vai analisar entre 0 e 2π primeiro o intervalo de crescimento. Então, vamos colocar aqui a reta. Isso está quebrando a tudo. Vou colocar aqui o 0 até 2π. E aí eu tenho 7π sobre 6, tenho o π aqui no meio, eu tenho 7π sobre 6 e o 11π sobre 6. Tá? Então vamos ver como que a função se comporta. Então, eu tenho que analisar até o 0, até o 7π sobre 6, né, daqui até aqui.
depois daqui até aqui e depois daqui até aqui. Né? Tem 3 intervalos para analisar. Ó, de 0 até 2π sobre 6, 7π sobre 6, desculpa, a gente tem que analisar se isso aqui é maior que 0. De 0 até 7π sobre 6, o seno de x é todo maior que menos meio, certo? Aqui, ó, nesse intervalo, daqui até aqui, ó, observe que o seno está todo acima do menos meio. O seno de x é maior que menos meio. O que é a mesma coisa que dizer que 2 seno de x mais 1 é maior que 0. Portanto, já que aqui embaixo sempre é positivo, a derivada vai ser maior que 0 nesse caso aqui, certo? Então aqui a derivada é maior que 0, portanto a função é crescente nesse pedaço, tá? Depois, nessa parte aqui, observe que o seno de x é menor que menos meio, tá? Então, já fizemos essa conta, né? Agora vai ficar claro o que a gente tem que fazer aqui. Nesse intervalo aqui, ó, de 7π sobre 6 até o 11π sobre 6, o seno é menor que menos meio, ó. Tá todo mundo aqui embaixo. Então, essa expressão aqui, ó, vai ser menor que 0. Dividido por algo positivo, aqui a derivada é menor que 0 e, portanto, nesse meio aqui ela é decrescente. Tá? Então, observe que o 7π sobre 6 já é de crescente para decrescente, você tem um mínimo, você tem um máximo local, certo? E aí, a partir do 11π sobre 6, ó, daqui até aqui, o seno de novo é maior que menos meio e, portanto, isso aqui é positivo e, portanto, a derivada é maior que 0. Tá? Então, nessa partezinha aqui, ele é crescente. Então, isso quer dizer que o 7π sobre 6, olha que legal, o 7π sobre 6 é mínimo local, opa, máximo local, né? De crescente para decrescente é máximo local. E o 11π sobre 6 é mínimo local. Tá? Então, vale a pena colocar esses camaradas aqui no gráfico já, né? Se o π está aqui no meio, vou colocar aqui o 7π sobre 6. E aqui o 11π sobre 6 está pertinho do 2π aqui já. Quem é o f de 7π sobre 6? Ó? Vamos fazer essa conta só para colocar ali e depois a gente apaga. f de 7π sobre 6. O cosseno de 7π sobre 6... eu vou pegar essa coisa feita aqui logo, gente. Olha, menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3, tá? Isso aqui é menos 1 sobre raiz de 3. E o f de 11π sobre 6 é 1 sobre raiz de 3, tá? Façam essa conta, é só substituir. Tá? O cosseno, por exemplo, de 7π sobre 6, tá aqui, né? É menos raiz de 3 sobre 2, aqui o cosseno vai ser mais raiz de 3 sobre 2, aí faz a continha aqui e você vai ver que vai dar isso aqui, tá bom? Aí já é coisa mecânica, não precisa a gente perder tempo com isso na aula, você precisa fazer, tá? Eu não preciso agora, até porque a chance de eu errar a conta aqui é enorme, né? Então a gente sabe disso, então deixa eu colocar esses valores aqui, ó. Isso aqui são valores entre 0 e 1, obviamente. 1 é negativo, vou colocar aqui, Vou colocar aqui o menos 1 sobre raiz de 3 e o outro é positivo. Então tem esse ponto aqui no gráfico, que é um ponto estranho. É isso mesmo. Oh, Jesus. Oh, pessoal. Até para copiar eu copiei errado. Aqui tem um menos, tá? Tem um menos aqui, ó. Não está tudo perdido que a gente fez, não. Agora, toda a análise que a gente fez é tudo o contrário, tá? Aqui era positivo, então é negativo. Aqui era negativo, então é positivo. Aqui era negativo, era positivo, então é negativo. Tá? Me perdoe. Então aqui é decrescente, aqui é crescente e aqui é decrescente. Me perdoe de verdade. Então aqui inverte. Faz assim. Mínimo local, máximo local, tá? Esse aqui é um mínimo local, porque é de decrescente para crescente, depois crescente para decrescente. Jesus, agora sim. O gráfico, na hora que eu pensei no gráfico, já deu uma... Já tinha uma informação que não estava batendo. Tá bom? Mas é isso mesmo. As minhas contas são sempre terríveis. Até para copiar, eu copiei errado. Não vi esse sinal aqui. Tem um menos aqui do lado. É porque ele ficou bem do ladinho da fração, assim. O menos está assim, sacanagem. Aí eu pensei que era uma coisa só, olhei tudo junto
parecia uma coisa só. No livro tá assim, ó, f' de x igual a, tá assim, ó, menos, aí olha só a sacanagem, 2 seno de x mais 1, aí assim, ó, 2, aí aqui embaixo, 2 mais seno de x ao quadrado. Aí na minha cabeça eu juntei isso daqui, ó. Olhei rápido e juntou. Me perdoe. Não tem problema, né? Então aqui é 1 sobre raiz de 3. Tem problema? Tem, né? A gente perde um tempo danado aqui. Mas tudo bem. Beleza, agora sim faz sentido, né? O gráfico vai fazer uma coisa assim, depois assim. Beleza. No zero ele vai passar pelo meio, né? Vai ter esse ponto aqui. 1 sobre 2. Porque o f de zero é meio, essa conta aí é fácil. Nem eu erro, de tão fácil que é. Beleza. Aí agora, bom, já sabemos que isso aqui é um mínimo e isso aqui é um máximo local. Aí agora a gente tem que estudar os intervalos de concavidade. E para isso a gente precisa da segunda derivada, que eu vou tentar copiar certo aqui agora. Para não perder tempo, a segunda derivada é menos 2, aqui, ele colocou do mesmo jeito esse palhaço. Menos 2 cosseno de x, 1 menos seno de x, sobre 2 mais seno de x ao cubo. Então, nesse intervalo, quando que isso é zero? É quando um dos dois aqui é zero, né? Isso. Aqui embaixo nunca é zero. Então, no intervalo de 0 até 2π, ou o cosseno de x tem que ser zero, ou o 1 menos seno de x tem que ser zero. Tá? Então, o cosseno de x é zero, de 0 até 2π, quando o ângulo é π sobre 2, e 3π sobre 2, certo? Mas interessante que isso aqui é exatamente a mesma solução de 1 menos seno de x ser zero. Aliás, o 1 menos seno de x é zero quando o x é igual a π sobre 2, né? O 3π sobre 2 não. Mas tudo bem. Para isso aqui ser zero, digamos, solução que seria adicionada seria isso daqui. Mas aí não é adicionado nada, né? Então, eu tenho que estudar. Esses aqui são os candidatos a pontos de inflexão, né? Então, se eu dividir a reta aqui, ó, pelo menos nesse intervalo aqui, de 0 até 2π. 0, 2π. Eu tenho que estudar o que acontece aqui no meio e aqui no meio, as concavidades, né? Então, vamos lá com muito cuidado, tentar ter muito cuidado. De 0 até π sobre 2, o cosseno é positivo. E o seno... isso aqui sempre é positivo, né? Isso aqui sempre vai ser positivo. O seno é sempre menor que 1. Tá bom? Então 1 menos seno de x sempre vai ser positivo. Isso. Isso aqui a gente não vai ter problema. Então o que vai determinar o sinal é o cosseno de x. Ter muito cuidado com esse sinal negativo aqui, ó. Então aqui o cosseno de x vai ser positivo. Aqui sempre é positivo. Só que então vai ser negativo. Certo? Porque eu estou multiplicando por menos 2. Tá? E aqui embaixo sempre é positivo, né? Sempre é positivo. Então, se eu não estiver errando conta, aqui a segunda derivada é algo positivo vezes algo positivo, de 0 até π sobre 2, só que multiplicado por algo negativo. Então aqui a concavidade é para baixo. De 0 até π sobre 2. Não vale a pena colocar o π sobre 2 na jogada aqui, ó. π sobre 2 aqui. E o 3π sobre 2 também, que está aqui, ó. Vamos colocar o f do π sobre 2 logo, né? O f do π sobre 2 é 0, certo? O cosseno de π sobre 2 é 0. Aqui vai dar 3, né? Mas 0 sobre 3 é 0. E o cosseno de 3π sobre 2 também é 0, né? Então também é 0. A gente passa nesses dois pontos aqui. Beleza, então aqui a concavidade é para baixo. Entre o π sobre 2 e o 3π sobre 2, o cosseno é negativo, né? Ó, π sobre 2 e 3π sobre 2. O cosseno é negativo. Isso aqui é sempre positivo. Negativo multiplicado por negativo, positivo. Então, aqui a concavidade é para cima. Segunda derivada aqui é maior que 0. Tá? E do 3π sobre 2 até o 2π, voltou, né? O cosseno é negativo.
Isso aqui é positivo, então negativo vezes 1 negativo vai dar... Opa, peraí. O cosseno é positivo aqui, ó, de 3π sobre 2 é 2π. O cosseno é positivo, positivo, negativo. Então, negativo. Volta a ser negativo, então. Então, a gente tem dois pontos de inflexão, tá? Isso daqui, esses carinhas aqui roxos, são dois pontos de inflexão. E agora a gente consegue desenhar o gráfico minimamente, ó. Vamos começar do zero aqui, né? De 0 até π sobre 2, concavidade para baixo e decrescente. Até o 7π sobre 6 vai ser decrescente, né? Então aqui, concavidade para baixo e decrescente. Aí aqui vai ter uma inflexão. A concavidade vai passar a ser para cima, certo? E até o 3π sobre 2 a concavidade é para cima. E lembra que o 7π sobre 6 é o mínimo local. Então, vai ser até global nesse caso. Então, ele vai fazer assim, ó. Tangente horizontal, porque é o mínimo. Aí, daqui para frente, do 7π sobre 6 para frente, ela é crescente. E até o 3π sobre 2, a concavidade é para cima. Então, crescente com concavidade para cima, certo? Aí, no 3π sobre 2, a concavidade passa a ser para baixo, mas continua sendo crescente. Até o 11π sobre 6, que vai ter um máximo local. Assim, aí tangente horizontal aqui, tá? E aí, a partir daqui ela passa a ser decrescente e continua com concavidade para baixo, certo? E aí ela vem até o 2π, o cosseno de 2π, vamos ver, o f de 2π vai ser o quê? 1, cosseno de 2π é 1, e aqui embaixo vai ser meio isso aqui então, né? É meio? Então eu fiz um desenho errado aqui, né? 1 sobre raiz de 3 é maior do que meio, né? Vamos inverter isso. Vamos colocar o 1 sobre raiz de 3. Jesus Cristo. É claro, né? O raiz de 3 é menor que 2, então 1 sobre raiz de 3 está aqui em cima. Mas eu não imaginava a intensidade desse problema. O abismo da droga, Rogerinho. O SBT foi conivente, Conivente. Claro, né? O 2 é maior do que o raiz de 3. Então, quando eu olho para os inversos, muda a desigualdade, né? Então, tudo bem. Está meio sem escala aqui, mas tudo bem. Esse ponto aqui está aqui em cima, na verdade. Então, eu vou ter crescimento até aqui, ó. Aqui eu vou ter um ponto de flexão, aí concavidade para baixo. Aí aqui é meio estranho mesmo, né? A função faz isso. Aí aqui é um ponto de máximo e depois volta para o meio aqui, no 2π. Tá bom? Então esse é o comportamento da função. É isso mesmo, ela desce, aí aqui é bem inclinado mesmo, aí volta assim com concavidade para baixo, tá? E aí esse comportamento vai ficar se repetindo periodicamente, tá bom? Assim, assim, com esse mesmo comportamento, tá bom, pessoal? Então é isso. As continhas são um pouquinho chatas, aqui não tem muito espaço para o desenho, me perdoem as confusões aqui. O raiz de 3 ele é menor que 2, né? Porque o 3 é menor que 4. Então 1 sobre raiz de 3 está para cima do 2, do meio aqui mesmo, tá? Por isso que não estava... O bom, quando você vai desenhar, quando você erra essas contas, o desenho meio que te acusa que isso vai dar problema. E aí o que me acusou aqui foi como que eu vou dar a volta lá em cima se isso aqui é o máximo local, né? Eu cheguei aqui, mas em algum momento o 2π ia chegar no meio que estava aqui em cima, então ele não é máximo. Aí isso acabou revelando um erro de conta, que agora você corrige e passa a ver que agora sim as coisas fazem sentido. Agora, então me perdoem o erro de conta, mas obviamente eu não poderia passar esse exemplo aqui, esse exercício sem errar conta também. É uma tradição que eu tento manter firme em todos os exercícios, errar alguma conta. E é isso, o gráfico entre 0 até 2π é isso, e depois ele vai ficar se repetindo dessa forma aqui, ó. Sobe, desce. Que vai ficar variando entre 1 sobre raiz de 3 e o menos 1 sobre raiz de 3. Aqui está sem escala, tá? Se quiser corrigir, vamos corrigir para ficar menos feio. Se a gente quiser deixar com a escala bonitinho, vamos pegar o azulzinho aqui. Aí esse tamanho aqui, vamos tentar colocar ele aqui embaixo, menos 1 sobre raiz de 3. Aí o 7π sobre 6, que tem essa imagem, né? Aí isso vai vir com concavidade para cima agora, aí vai fazer assim.
E aí vai crescer absurdamente aqui, rápido. Aí aqui tem um ponto de inflexão, ponto de inflexões e pontos críticos, tá? São esses aqui, ó. Aqui é um ponto crítico e aqui é um ponto crítico. Mínimo e máximo local. Agora sim tá com escala. Tá bom, gente? Então é isso. Esses foram os exemplos de hoje. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.